Vamos continuar o nosso estudo sobre o movimento veganista, o manifesto veganista. Então estamos agora no 6º ponto do manifesto veganista. Vamos estudar juntos, vamos procurar compreender o que realmente o movimento veganista se propõe através desse manifesto, no qual se diz o seu escopo, seu objetivo, a sua missão, os interesses que o movimento veganista busca neste kairos, ou seja, neste momento do espírito, né? Aqueles que estudam a sabedoria hiperbórea já conhecem bem esse termo, kairos, né? Não é o tempo do demiurgo, não é o cronos, não é o tempo do relógio, é um momento próprio em que o espírito age, né? Aparece, dá as caras. Bom, então vamos ao 6º ponto, sem mais delongas, porque realmente esses textos têm que ser bem analisados, pelo menos dentro daquilo que a gente tem a condição de compreender. Então vejamos. 6. Participar ativamente de uma estratégia de liberação coletiva. Manifestamos que tanto o veganismo como a metaética foram projetados para propiciar estratégias de liberação coletiva. Vou tirar aqui o som do computador. Quer dizer, seu desenvolvimento permitirá chegar a estratégias maiores de liberação. Ou seja, não estamos interessados apenas no nosso próprio umbigo, mas em ajudar outros a saber o que a gente sabe, a estudar o que a gente estuda. Manifestamos, portanto, que ambas as estruturas só poderão considerar-se estratégicas maiores de liberação na medida do seu emergir massivo. Senhores, manifestamos que o carisma provém do valor para expressar o símbolo da origem. Símbolo da origem. Está lá atrás, lembram? Quer dizer, erguer nossos estandartes por meio da expressão clara da verdade, livre da mentira intrínseca da impotência que gera o símbolo da dor. O símbolo da dor está expresso no conhecimento da sabedoria hiperbórea. É um estudo bastante extenso, mas basicamente o símbolo da dor é a espiral. E o que está relacionado a tudo que é espiraloide. Em outras palavras, manifestamos que só o carisma do veganismo emergente pode demonstrar o que a razão e o animismo negam, isto é, que somos homens e mulheres de honra. Manifestamos que uma estratégia coletiva consiste em concatenar os afins, levando a superestrutura aos fins estratégicos propostos. Manifestamos que esta emancipação do potencial espiritual é gradual, por meio de tipos estratégicos escalonados. Então, os afins são todos aqueles que conseguem sentir em seu espírito que a sabedoria hiperbórea, o movimento veganista, é realmente uma maneira de se liberar de todo esse aprisionamento causado pelo demiurgo no mundo de matéria e energia. Então vamos lá aos tipos estratégicos escalonados. Primeiro, despertar ou o despertar. Passo inevitável nos agentes, a princípio sempre inconsciente. Despertar ocorre de forma inconsciente. Às vezes concorde a uma filiação prematura em direção aos patamares estigmatizados pela cultura oficial do sistema, como simpatia pelos fascismos, nacionalismos, impérios régios, gnose, arte e atitude autodidata. Normalmente as pessoas chegam até o movimento veganista por esses caminhos. Estas são pautas que permitem ao veganismo emergente identificar potenciais círculos periféricos em seu afã
de recrutamento. Sem embargo, ou contudo, as sintomatologias da confusão sanguínea, as tendências animistas, estão presentes em maior ou menor grau nesses tipos, pelo que se recomenda uma primeira ação estratégica, a incrustação única, mediante projeções atuais do símbolo da origem que porta o veganismo emergente, expressão da ordem de esquemas estratégicos, estandartes, símbolos e discursos coerentes. Para isso é a projeção veganista, prevista nos materiais estratégicos elaborados ou em processo de elaboração. Então, os materiais estratégicos, a princípio, são O Mistério de Belicena Vilca, A História Secreta da Arthur Gesellschaft e Os Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, além de outros que vêm complementando, como os próprios livros de metaética, que infelizmente ainda não estão traduzidos. Temos também os livros do Projeto OVNIs, temos várias formas de que a pessoa se inteire a respeito do movimento veganista. Segundo, preparação emergente, que consiste na participação ativa dos agentes induzidos para as primeiras manifestações de caráter público que foram propostas pelo veganismo emergente ao tempo da incrustação única no agente. O emergir do veganismo consiste no emergir de seus símbolos e estandartes. O que eu estou usando aqui é um símbolo da Virgem de Agartha, né? Depois a gente pode falar mais extensamente sobre isso. O emergir do veganismo consiste, então, no emergir de seus símbolos e estandartes. Essa é a primeira fase na aplicação de qualquer estratégia psicossocial. A mostra dos estandartes por meio de campanhas midiáticas e a produção de eventos. Por isso, os veganismos emergentes devem desenvolver estratégias baseadas em diferentes propostas argumentais que facilitem a comunicação social. É por isso que nós fazemos vídeos, é por isso que a gente tem grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, a gente conversa, a gente cria situações de interação. Manifestamos que a apresentação da Virgem de Agartha, aqui está ela, como Ama de los Andes, que é a representação da Virgem na América Latina, permite essas exibições culturais sucessivas de difusão midiática. A propaganda dirigida é uma das pedras angulares de uma estratégia do emergir. A forma prima sobre o ser neste universo material. Portanto, se o veganismo é emergente, quer dizer, tem a capacidade para sobressair na macroestrutura, tomamos por certo o correto uso dos meios de produção, que sempre deverão ser explorados com habilidade e inteligência, já que o âmbito da possibilidade pura está ao alcance do produtor-operador. O embandeiramento, a vestimenta formal, graus visíveis com o uso de braçadeiras e estandartes é uma prioridade que deve marcar o estar do veganismo emergente e de seus agentes, círculos internos e periféricos, sobretudo nos eventos públicos produzidos e gerados pela campanha de emergir que as estratégias veganistas demandem. Por isso, a importância dos sistemas reais afirmados pelo veganismo emergente. Terceiro, o emergir concreto. Manifestamos que a importância da construção dos sistemas reais radica no reflexo mais aproximado à afirmação da verdade, que representa o símbolo único recuperado ou redescoberto. Símbolo único. Isso permite o suficiente suporte para o contexto argumental que se plasmará no objeto cultural emergente. O objeto cultural emergente pode ser um vídeo, pode ser um livro, pode ser uma palestra, enfim, o próprio símbolo da origem, a representação de um símbolo, né? Aqui nós temos, eu estou com
a vestimenta preta, que representa a negrura infinita, ou seja, de onde nós viemos, né? Que é o extra-universo, que não pertence à luz criada. Aqui nós temos o verde da pedra de Vênus, a pedra da coroa de Lúcifer, e temos a Virgem de Agartha, que representa a raça Atlante. Bom, a raça dos Atlantes brancos, é bom que se diga, porque tinha outra parte lá também. Então, manifestamos que a importância da construção de sistemas reais radica no reflexo mais aproximado à afirmação da verdade, que representa o símbolo único recuperado ou redescoberto. Isso permite o suficiente suporte para o contexto argumental que se plasmará no objeto cultural emergente. Seu emergir gerará oposição. Prestem bem atenção, o seu emergir, aquilo, isso, essa roupa, os outros, a braçadeira, os estandartes, tudo isso gerará oposição. E essa oposição da macroestrutura, o que é a macroestrutura? É o sistema. É o vetor impulsionante que se persegue em uma estratégia para o emergir. Realmente tem que gerar oposição, não pode ser o mesmo do mesmo. Contudo, apenas a geração do ato já concretiza o emergir, ainda que ante a indiferença inicial da macroestrutura. Esse alinhamento inicial pode dar-se de maneira virtual, daí a importância da implantação das estruturas aclamadas na web, que é o que nós fazemos. Quarto, aí é que a coisa fica forte, e começa realmente a guerra cultural. A reação da macroestrutura, o sistema no qual nós estamos implantados. Manifestamos que a reação da macroestrutura é o resultado inevitável da concretização virtual, sempre e quando o veganismo emergente tenha a capacidade para recriar o objeto cultural aclamado por meio de atos relevantes na esfera de sentido do sujeito coletivo. Esse trânsito pelos espaços de significação possíveis é bastante bizarro, dado o contexto deformado e grotesco da mente coletiva, moldada pelo sistema global. É por essa razão que o veganismo emergente deve isolar-se das bipolaridades, das influências que interatuam entre a psique do agente e sua contraparte coletiva. Manifestamos assim a necessidade de que o contexto carismático da mística individual isole o agente da pressão psíquica que exercerá a macroestrutura. Novamente vemos a importância vital da compreensão e aceitação dos materiais estratégicos, ato indispensável que deve assumir o operador. Manifestamos que, ao dar-se a reação pressionadora da macroestrutura, o emergir concretiza-se inevitavelmente e o veganismo emergente poderá contar com a energia, atenção suficiente para que seus fins sejam subsequentes. Então, até aqui, o ponto 6 do Manifesto Veganista, onde nós estamos falando como é a ação, né, do veganismo emergente, a reação da macroestrutura, que muitas pessoas sentem, né? A reação dos familiares, a reação da sociedade, os ataques, porque estamos falando algo totalmente contra o sistema. O sistema não quer que falemos essas coisas, que mostremos essas coisas, que esclareçamos ao público coisas que eles não conhecem e que não têm acesso pela mídia convencional que está dentro da macroestrutura. Então, meus caros, esse é o estudo de hoje, ponto 6. No próximo ponto 7, nós vamos falar da mutação psicológica, que é algo muito interessante que vários que começam a estudar o Mistério de Belicena Vilca, os Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea e outros livros de Moyano, começam realmente a sentir essa mutação psicológica.
E é isso que os leva a querer fazer algo para que os outros que estão buscando possam ter também essa oportunidade. Tá bom? Então, força e honra, valor, virtude e vitória. Pela Virgem de Ágata.